participação da intérprete, a irmã Carmen, da Igreja Batista do Lima Verde. Essas irmãs têm nos dado apoio, assim como o irmão Vinícius, no que tange a questão da liturgia aqui, mesmo distante. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 11, o versículo do 10 ao 12. Eu queria convidá-los a ler esse texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10 ao 12. Nós estamos, desde o domingo passado, havíamos iniciado uma série de mensagens no que diz respeito a como ter uma vida cristã fortalecida. Eu havia falado, irmãos, que nesse período de pandemia, a nossa preocupação no que tange a questão física de fortalecer o nosso organismo, o nosso sistema imunológico tem sido grande. A pergunta é, o que é que nós temos feito no que tange a nossa comunhão com Deus? É o que nós temos buscado para fortalecer, para estarmos mais fortes no que tange algumas questões. Muitas pessoas estão muito preocupadas, talvez com medo. Então a pergunta é, o que é que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre como fortalecer a nossa vida? E nós estamos aqui acompanhando o livro de Deuteronômio, capítulo 11, e nós descobrimos que domingo passado já havíamos tratado sobre um ponto importante. Nós já havíamos lido do versículo 1 ao 9. E aí nós vimos algo importante que o próprio livro nos ensina sobre o fortalecimento. Ele diz respeito à obediência e o amor a Deus. Essa foi a primeira chave que nós descobrimos a termos uma vida cristã fortalecida. E ao lermos, nós vimos que o próprio Cristo também, lá no Novo Testamento, alguém pode questionar, pastor, mas isso só aconteceu no Antigo Testamento? Não, o próprio Cristo também, lá no João, Evangelho, o capítulo 14, o versículo do 8 ao 15, ele havia dito também, se me amas, guardes os meus mandamentos. Essa foi a mesma ordem a qual foi dada também nesse livro, do capítulo 11. De amar a Deus e obedecer significa guardar os seus mandamentos. Então hoje nós vamos continuar e nós vamos falar sobre os benefícios daqueles que amam e guardam os mandamentos de Deus. Nós temos aqui benefícios grandiosos para a vida cristã, mas para isso eu queria convidar você a abrir suas Bíblias nesse livro maravilhoso de Deuteronômio, capítulo 11. Nós vamos ler hoje o versículo 10 ao 12, são 3 versículos. A palavra do Senhor diz: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé a regáveis com uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva e dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo, nosso Deus, ele venha iluminar nesse momento a qual nós lemos. Nós vamos explicar essa palavra e para que a mesma ela venha a ser aplicada em nossos corações. Então eu convido você a nesse momento a orar, a pedir a Deus orientação para que tudo venha a ser esclarecido. Oremos. Pai, em Tua presença nós queremos mais uma vez te render graças por tudo o que tem acontecido em nosso meio. O Senhor é bom, o Senhor é santo e o Senhor é misericordioso para conosco. Agora, conduza os nossos corações a ouvir a Tua palavra, a entender a mesma e que a mesma venha encontrar morada em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, antes de passarmos para esse texto, é bom lembrar que o livro de Deuteronômio, ele é uma espécie, aqui como é chamado de a Lei de Moisés, ele compõe os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, ou a Lei de Moisés. E a função aqui dessa lei, irmãos, é que Deus ele decide retornar ao seu reino, ele decide morar com o seu povo. Então essa lei ela responde quais as bases para Deus voltar a habitar no meio do seu povo. Então esse livro, irmãos, ele é uma espécie de acordo formal. Era como naquela época o rei conquistador, ele estipulava esse acordo formal ao seu reino conquistado.
Nós sabemos que Deus tomou do império do faraó, o Israel, e Israel passou a ser o seu povo. Por essa razão, irmãos, Deus quer ser conhecido pelos moldes do pacto. Então, quando o povo ele deveria servir obedecendo o pacto, pois caso esse pacto fosse quebrado, a consequência ela seria a morte. Então aqui nós vemos, domingo passado, que a partir do versículo 1 do capítulo 11, nós vemos que Deus ele lança aqui a chave para que aquele povo pudesse ter uma vida fortalecida. E a chave é amar e obedecer a Deus. Uma vez que esse povo pudesse amar e obedecer a Deus, a consequência é que esse povo ele teria uma vida fortalecida, uma vida cristã fortalecida. E aqui hoje eu queria convidá-los, nós que já estamos falando aqui, recapitulando domingo passado, hoje nós temos as consequências, os benefícios, quando nós obedecemos a Deus. Notem que eu li o versículo agora 10 ao 12. E o versículo 10 a 12 é interessante que ele traça aqui, irmãos, um contraste. Olha que o próprio texto está colocando aqui sobre os benefícios em obedecer a Deus. De que maneira? Obedecendo a Deus, no caso, com amor, com toda a vida. Olha o que ele mostra aqui no versículo 10. Ele vai começar dizendo o seguinte, me acompanhe aqui na palavra, Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 ao 12. Versículo 10 ele diz, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como uma horta. O que Deus está fazendo aqui? Deus ele está, na verdade, irmãos, dizendo aqui que a nova terra que eles iriam ocupar, essa terra, ela não precisaria de um sistema de irrigação trabalhoso. O que ele está fazendo aqui? Ele está lembrando que lá no Egito, no passado, aquele povo, está fazendo lembrar que aquele povo, por viver numa terra no Egito, haviam períodos longos de seca e, é claro, todo sistema de irrigação precisa de água. Então, para que aquele povo pudesse buscar água, eles enfrentavam, irmãos, um sistema extremamente doloroso, em que esse sistema trabalhoso era realizado com a força dos pés para transportar água até o necessário local no qual eles precisariam. Então Deus está dizendo que o seguinte, que esta terra nova que ele está mostrando para ele vai dizer aqui agora no 11, mas, porém, terra que passarei a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Olha só o contraste. No Egito, eles tinham uma vida trabalhosa, um período de seca, eles passavam por uma extrema e dolorosa função para buscar água, só que aqui Deus estava mostrando para eles que essa terra era uma terra, irmãos, a qual era frutífera, era uma terra próspera, e essa terra ela tinha lugares em que a água era armazenada. Então aqui, irmãos, nós vemos que esta terra, em contraste com a do passado, era uma terra valiosa. A pergunta é, por que essa terra, em contraste com a do passado, era uma terra frutífera e valiosa? Olha agora no versículo 12. Ele vai dizer que essa terra é especial porque Deus cuida. Está dizendo aqui que o nosso Deus cuida e os olhos do nosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Está no versículo 12. Então aqui, ao contrário do Egito, que os israelitas eles se esforçavam para irrigar a terra, os campos, Deus ele promete aqui cuidar continuamente da terra de Canaã. Ele ia fornecer chuva no devido tempo, ia garantir que as colheitas elas seriam abundantes para esse povo escolhido. Irmãos, o que essa passagem tem aqui de lição? É que Deus está ensinando para aquele povo, irmãos, por meio de Moisés, é que eles não deveriam esquecer da vida que eles tinham no passado. E essa vida, irmãos, era uma vida dolorosa. E mostrando que agora Deus havia recolhido aquele povo e seria uma vida diferente. É que o próprio Deus cuidaria daquele povo, comparado com a vida que eles tinham no Egito. Então aqui, irmãos, nós temos um ensinamento para os dias de hoje. É que a nossa nova vida, ela não deve ser comparada com o passado, como a nossa vida no passado. Pois agora, os olhos do Senhor, eles estão sobre nós. De que maneira? Cuidando de nós
todo o tempo. Amados, que tipo de benefício nós temos aqui em saber é que Deus ele se faz presente em nosso meio hoje. E ele nos mostra que no passado a nossa vida era uma vida a qual nós não éramos considerados o seu povo. Por isso nós vivíamos escravos do pecado. 1 Pedro, quando o apóstolo vai dizer lá no capítulo 2 de 1 Pedro, e é um texto muito conhecido por nós, o versículo 9 e o versículo 10, Pedro estava orientando naquele momento a igreja, diante das perseguições que eles passavam, e no versículo 10 ele vai dizer que aquele povo agora, que uma vez que o israelita era considerado povo de Deus, a igreja também passa a ser um povo escolhido por Deus. E a igreja era considerada como o novo Israel de Deus. E ele vai encerrar o versículo 10 para dizer uma coisa muito séria. Ele vai dizer o seguinte, vai lembrar o povo. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia de Deus. Irmãos, nós não éramos antes povo de Deus. Nós não tínhamos sequer discernimento para saber que a nossa vida, uma vez em pecado, nós vivíamos na ignorância do pecado. Nós não sabíamos distinguir que aquela vida era uma vida que levaria à morte. Caso você pergunte para um pecador hoje e perguntar para ele, você não tem medo de morrer hoje? Irmãos, por causa da ignorância do pecado, ele não saberá distinguir que aquela vida que ele está levando naquele momento é uma vida que levará à morte. Ele vai dizer, se morrer, acabou. Se hoje eu for acometido pelo Covid, acabou. Mas, irmãos, quando o Evangelho nos alcançou e as escamas dos nossos olhos foram retiradas, nós não vivemos mais no tempo da ignorância. Nós passamos hoje a perceber que antes nós tínhamos uma vida de ignorância, de pecado, e que nós estávamos mercê da morte eterna. Mas hoje nós devemos regozijar porque o Senhor nos alcançou. Então o que nós devemos tomar cuidado, a primeira lição aqui, a aplicação, é que o diabo ele pode muito bem, nesse momento de isolamento, tentar enganar muitos de nós, para dizer, olha, quando você não era servo de Deus, quando você vivia no pecado, você não estava assim só, agora você está só, cadê tua igreja? Cadê o teu povo? Queridos, é isso que Satanás quer enganar a nós. O que nós devemos tomar cuidado é entender que antes de Cristo nós não distinguíamos essa vida. Hoje nós podemos dizer que tudo que passamos, nada se compara com a nova vida que nós temos em Cristo. E nós não desejamos voltar, aqui usando a linguagem de Deuteronômio, não desejamos voltar ao Egito. Hoje nós vivemos com Cristo. O que nós devemos fazer hoje é dar louvores a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade de ter nos alcançado. Por isso que nós cremos e hoje nós entendemos que temos a vida eterna. E por essa razão o Senhor ele nos faz discernir e recordar que a vida que nós tínhamos no passado, essa vida nós não desejamos voltar. A razão que o Senhor hoje nos dá uma nova vida e que não se compara ao sofrimento que nós vivemos hoje, para a glória que nós iremos viver. Então, amados, eu te pergunto, quantos de nós acordaram hoje, embora diante da situação que nós vivemos, quantos de nós acordamos hoje para dizer, Senhor, muito obrigado. Eu te rendo graças porque o Senhor nos concedeu uma nova vida em Cristo. Nós viveremos uma terra abundante. Nós somos a nova Israel em Cristo. O Senhor nos libertou daquela vida, outrora, de pecado em que nós iríamos para a morte, nós não sabíamos. Estávamos como um animal ali, sem saber que iria para o matadouro. Mas o Senhor nos libertou para uma nova vida. Então, quantos de nós estamos hoje, ao invés de reclamar porque nós não temos aquilo que tanto desejaríamos ter, quantos de nós acordamos para dizer, Senhor, nós te rendemos graças, porque nós temos uma nova vida, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me alcançou, e eu era incapaz,
de ao menos discernir o que era a vida eterna. Mas por causa do Evangelho eu fui alcançado. O Senhor teve misericórdia da minha vida. Irmãos, isso era para nós acordarmos e render graças ao nome dEle. E é nesse sentido que nós podemos regozijar pelas grandes e infinitas misericórdias que o Senhor Ele fez por nós. Irmãos, a vida do passado, nós não desejamos de forma alguma voltar. Não fazer como uma história de um amigo meu que fez seminário, e ele conta que quando eles estavam no seminário, os irmãos que ali se conheceram, né, é comum as pessoas no seminário dizer o que você fazia, o que você era no passado. As pessoas, elas contavam, mas elas davam ênfase à nova vida, dizer, olha, hoje eu sou salvo, hoje eu faço parte de uma igreja. Mas ele conta que um irmão lá, que estava no seminário, teve um irmão em exceção, que ele ficava se lamentando. Ele ficava dizendo, olha, quando eu era do mundo, eu era mais feliz, eu tinha uma vida com mais mulheres. E aí todo dia parece que ele tinha saudade daquela vida. Até que um dia esse meu amigo chegou até ele e disse, meu irmão, você sente saudade lá daquela vida antes de Cristo? Volta para ela. Irmãos, isso não deve passar em nosso coração. O que o Senhor nos faz aqui é lembrar, como está fazendo nesse texto, mostrar o quanto aquele povo tinha uma vida difícil, é mostrar o que Deus vai fazer para eles daqui para frente. Então nós não sentimos saudade. Hoje nós temos discernimento para ver quem nós éramos e hoje o Senhor nos mostra quem nós somos por causa de Cristo. Esse é o motivo para nós rendermos graças ao nosso bom Deus. Aquele hino que eu aqui esqueci o número do cantor cristão, aquele Cegueira e Vista, que ele fala, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E ele fala que agora ele tem uma nova vida, que aos olhos da fé, ele se alegra em Cristo. Então essa que deve ser nossa vida hoje. Nós éramos pecadores, mas o Senhor nos alcançou e hoje nós temos uma nova vida em Cristo. Amém? Então, amados, o nosso convite aqui, a lição é regozije em Deus. Clame a Deus, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor me salvou. E esta mensagem, ela conclui aqui o versículo, dando continuidade, 10 ao 12, para dizer, esse é o benefício que o Senhor nos fez. O Senhor guardará o seu povo, porque os seus olhos estão em todo lugar, guiando e guardando o seu povo. O Senhor está guiando o seu povo. Essa é a razão porque nós temos a alegria de dizer, Senhor, muito obrigado. E a mensagem aqui, irmãos, que nós vemos e continuamos a ver, que a obediência e o amor ao Senhor é a chave para uma vida cristã fortalecida, regozijando em nossa nova vida em Cristo. Amém? Que o Senhor venha abençoar todos, que possamos hoje ter uma atitude hoje de adoração, de louvor. E eu quero em especial agora aproveitar para externar também a gratidão às nossas queridas mães. Queria, em primeiro lugar, agradecer pela vida da minha mãe, a minha mãe que primeiro aceitou a Cristo e ela teve a iniciativa de levar os seus filhos pequenos, mesmo não tendo no momento o apoio do meu pai, que ele não era convertido, mas ela lutou ali e ensinou as crianças no caminho que deve andar. Quero dizer à minha mãe, eu te amo, que o Senhor venha abençoar a senhora, que teve essa coragem de continuar firme, levando os nossos irmãos na igreja. A senhora fez o que a Bíblia nos ensinou o caminho que deve andar. Eu queria te render graças por isso. E também a minha esposa, que hoje é mãe, ela também está aqui me auxiliando, que tem nos ensinado aqui com as filhas, mostrado o caminho que deve andar também. E também a todas as mães, que são mães. Eu quero dizer, mães, que vocês têm uma missão valorosa hoje, um grande presente, que é ensinar o caminho do Senhor. E a minha sogra também, né? Se não fosse pela minha sogra, que ensinou a minha mãe, né? Que cuidou, a minha esposa, perdão, que ensinou a minha esposa, que está aqui rindo do meu lado. E ela é fruto da educação da minha sogra. E eu sou grato por isso, amém?
Então eu quero desejar a todos, né, a todas as mães, um bom dia. E vamos orar, agradecer a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por tudo e desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Nós somos alegres porque o Senhor tem nos alcançado e regozijamos porque a tua palavra está viva em nossos corações. Eu quero externar gratidão a todas as mães da Igreja Batista Getsemane, as mães também de outras igrejas que aqui nos assistem. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Dê a paz, dê o cuidado, a proteção e que seus filhos, se tiver algum filho que ainda não ouviu a tua palavra, que venham ser alcançados pelo Evangelho. Porque eu sei que é o melhor presente que uma mãe vai ter hoje, é ver o seu filho de joelho, se rendendo aos pés de Jesus. Ó Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom dia, um bom almoço, na paz do nosso bom Deus. Amém.